Olá, bem-vindos ao canal Vagão. Aqui a gente vai falar muito sobre cultura e memória angrense. Lembrando que este projeto é viabilizado pela Secretaria de Estado de Economia Criativa por meio do edital Cultura nas Redes 2. O objetivo é manter viva a memória dessa cidade de 521 anos. Hoje aqui a gente recebe a Lila Mello, artista plástica, professora de yoga, arte educadora. E a Lila tem um trabalho fantástico que no meio da pandemia ela conseguiu fazer uma galeria de arte ao céu aberto. Ela fez a Igreja Matriz, verdadeira galeria de arte. E a gente começa o nosso podcast falando com a Lila, que é a lenda da padroeira. Lila, seja bem-vinda. Obrigada. Ao Narrativas Culturais, viabilizado pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa por meio do Cultura nas Redes 2. Lila, conta pra gente um pouco sobre a lenda da padroeira. Então, a lenda da padroeira, ela uma lenda de domínio popular, é claro, né? E tem eu tenho uma ligação muito forte com a cultura local, sou angrense. Minha arte está muito voltada para o meio que eu vivo, né? As matas, a Mata Atlântica aqui da região, o mar. E a lenda vem nessa pegada, né? Que é justamente algo que eu já vejo desde criança, que a gente tem o hábito de comer peixe em casa, né? Esse peixe sempre presente, né? Que é a cavala, no qual tem a lenda que conta que em 1684 a nau Caravela veio para Angra através de uma viagem dos portugueses, né? E acabou ficando aqui por causa de uma avaria no barco. E toda vez que tentava sair, acontecia tempestade, época de verão, já naquela época já era bastante frequente. E aí a nau tinha dentro dela uma encomenda para Itanhaém, que era uma encomenda de uma santa, que era justamente Nossa Senhora da Conceição, que até então não era a padroeira da cidade, né? Ela se tornou padroeira depois desse período desse incidente. E aí acabou que a cidade, a Câmara de Vereadores comprou a imagem da santa e ela passou a ser a padroeira. E por coincidência ou não, né, existe no centro da cabeça do peixe-cavala um osso que lembra muito a imagem de uma santa. Isso se tornou um artesanato local, que é genuíno, só tem em Angra. Eu posso ter errado um pouquinho na data, tá? Porque eu não sou bom muito em data, não. 1600 e alguma coisa. E a imagem é que está até hoje no altar da Igreja Matriz. Exatamente. Nossa Senhora da Conceição. E como foi essa descoberta da cavala com relação à estrutura da cavala remeter a Nossa Senhora? Eu tenho uma teoria, porque não existe nenhum documentário, nenhum livro, né, documentando sobre o assunto, né? Então eu acredito que algum pescador, mulher de algum pescador, que geralmente, né, nesse caso, só eram as mulheres que cozinhavam mais, né? Que deve ter associado, isso é pura suposição, tá? Deve ter associado a imagem da santa com essa questão da cavala, né? E o fato dela ter vindo para cá nesse período. Ninguém sabe de onde surgiu esse artesanato, essa ideia de associar a santa ao osso. Então, assim, a minha teoria é que foi alguma pessoa cozinhando, na hora, por curiosidade, tirou e associou. E a cavala já era um peixe típico da região ou veio também nessa caravela sempre? Não, aí existe uma questão. No período de verão, esse peixe migra para cá do sul para cá, que é o período que a água está quente, né, no verão. E aí elas vêm para cá para reproduzir, enfim. Então é a época que mais se encontra cavala na região, né, aqui nessa região toda aqui. Então, quebrando aí um pouquinho da lenda, né, existe uma pesquisa assim, baseada nisso, que ela vem por conta do clima e por causa da época do ano. E falando ainda na lenda da padroeira, como foi para você agora, a gente falando do seu trabalho de projeção, como foi para você projetar os seus trabalhos na igreja que leva o nome da nossa padroeira? Então, foi o período da pandemia, né? Eu estava com exposições já montadas em alguns lugares, todo mundo ficou com o espaço fechado, né, em todo lugar, né? Foi proibido a circulação de pessoas na rua. E aí entrou um projeto, né, o primeiro projeto de lei de incentivo para justamente auxiliar pessoas, os artistas, né, nesse período
de que ninguém podia trabalhar, né? Então, assim, a minha ideia, como não poderia estar circulando na rua, é fazer a projeção mapeada, né? E aí foi quando eu tive a ideia de fazer a projeção baseada numa lenda que tem tudo a ver com a cidade, né? Foi um projeto pioneiro, né, no interior do estado do Rio, sobre esse assunto, né? Assunto ligado à cultura regional. Não que não tivesse acontecido outras projeções em outros lugares, mas com esse tema cultural, focado na questão da educação, focado na questão de uma lenda que é genuína, foi a primeira vez. Então, assim, fui muito feliz nesse projeto. Teve uma repercussão muito boa, ainda tem essa repercussão muito boa. E o mais importante para mim nisso tudo, eu sou formada em pedagogia, sou artista plástica, então toda a minha arte está muito voltada à cultura de um modo geral. Então, eu acho importante, através da arte, a gente informar, né, a população, informar as pessoas, além de ter sido um projeto assim, que emocionou muito. Foi no período que as pessoas não estavam saindo, foi a primeira vez assim, que as pessoas começaram a sair um pouco, movimentar, tudo com máscara ainda, naquele processo que não podia... Aquele distanciamento. Então, assim, o primeiro, inclusive, eu não divulguei muito, porque saiu em todas as redes sociais, eu fiz, inclusive, um documentário sobre o assunto, tá no YouTube, quem quiser conhecer, é a Lenda da Padroeira, tá, Lila Mello, a Lenda da Padroeira, pode ir lá ver toda essa informação que foi documentada. E no período de pandemia, né? Então, assim, eu achei importante, acho importante sempre estar focando na questão do cultural. Nós temos uma cultura riquíssima, né? Tanto aqui no município como no Brasil inteiro. Então, acho que falar sobre isso e juntar arte, né, com a educação é muito importante. Eu gosto muito desse tipo de trabalho. Então, fazer a projeção mapeada foi realmente uma forma de projetar isso para o mundo inteiro. E é uma cidade de 521 anos, com a padroeira com 390 anos. Então, a lenda da padroeira nasce quase junto com a cidade. Exatamente. E é genuíno, né? É uma lenda genuína, porque nós vemos outros municípios que tem o seu padroeiro, ok. Mas aqui ela escolheu ser... Com essa lenda não. Com essa lenda não. Ela escolheu, Nossa Senhora da Conceição escolheu ser a padroeira, vamos dizer assim, destronando os Reis Magos, que eles ficaram ali no dia 6 de janeiro. Ok. No altar da Igreja Matriz até isso. Tem as divisões, né? Depois vem Nossa Senhora da Conceição. Isso. E centraliza. Na verdade, a Igreja Matriz foi projetada para abrigar os Reis Magos. Isso. E ela foi depois remodulada, vamos dizer assim, né? Repensada para abrigar a imagem da Santa, né? Mas nós temos aqui São Benedito também, acho que a cidade ela é muito voltada ainda para a região católica, né? Justamente porque que os colonizadores foram os portugueses, né? Então se traz toda essa cultura para cá. Mas nós temos São Benedito, que esse ano completou 371 anos de devoção. Exato. Então nós temos dois padroeiros da verdade, São Benedito, né, que é eleito pelo povo negro, né, na verdade, né? E Nossa Senhora da Conceição, que é eleito pela igreja, mas oficialmente, assim, nós temos praticamente três, né, vamos dizer assim, não oficialmente, Nossa Senhora da Conceição, que é oficial, os Reis Magos e São Benedito. Sim. Então, estamos bem protegidos. Bem protegidos. E a devoção a São Benedito e Nossa Senhora da Conceição, quase diferença de 20 anos. Sim. 371 com 390 dá 19 anos. Então, que é uma história que tem tudo a ver com a cidade também. É uma história riquíssima de São Benedito, né? Exatamente. É muito bonita, é muito significativa culturalmente pra gente. Então, assim, eu acho importante isso, a gente conhecer a nossa história através das lendas, que é lúdico, né? Isso é muito legal. E chama atenção para todo mundo. Então... Chama, e a intenção desse podcast é isso, é manter, porque as crianças já podem ter também um canal informativo. Eu quero saber um pouco mais sobre a lenda. A tia Lila Mello está contando para mim aqui, ó. Mãe, é isso. Por isso que é a lenda da padroeira, a cavala, tem todo esse aspecto. E por isso, assim, por ser lenda, né, que eu estou contando aqui, pode ter uma outra versão. Sim, mas elas não fogem muito. Não fogem do contexto, né, que é a vinda dos portugueses, que a imagem, ela é uma imagem riquíssima culturalmente falando, artisticamente falando. Então, tem a questão da fé, né? A gente vê todo ano, né, há muitos anos, as festas, né, religiosas, né, da Nossa Senhora da Conceição, quanto que ainda tem pessoas, né, ligadas, né? E a fé é importante na vida das pessoas, a gente não pode perder a fé, né? E detalhe que chama atenção essa gravação aqui, a locação nossa hoje é no São Pedro do Mar, tem tudo a ver, lenda do padroeiro, São Pedro, Mar. A padaria São Pedro do Mar, São Pedro também, que é muito ligado à Angra dos Reis por conta dos pescadores. Os pescadores, enfim. Então, é uma cidade que respira religiosidade e também o mar. É importante a gente falar assim, a questão da religiosidade na questão da fé principalmente, né? Independente da linha de religião,
o importante é a gente ter sempre focado no respeito um pelo outro, né? A religião, para mim, é o que bate no coração de cada um. E isso é importante a gente deixar claro também. Sim. Por conta dessas questões, assim, um pouco que está acontecendo hoje de diversidade, né? E das pessoas não aceitarem a religião do outro, enfim. A intolerância, de modo geral, está assim, forte, né? Mas assim, vamos pensar que fé está no coração de cada um, né? É respeitar isso. Exatamente. Lila, muito obrigado pela sua participação. Espero mais vezes, quem sabe, Narrativas Culturais 2, 3. Vamos. Mas é isso. Vamos trabalhar nisso, é importante. Vamos trabalhar e continuar. Teremos ainda São Benedito, vamos falar sobre Serra Velho, vamos falar sobre o Ateneu Angrense de Letras e Artes, que esse ano completa 50 anos. Então é isso, fique ligado aqui no canal do Vagão. Esse projeto é viabilizado por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, por meio do edital Cultura nas Redes 2. Muito obrigado!